Atenção! Começa agora uma teleaula de Geografia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 22. Bons estudos! Como será que nós, brasileiros, pensamos o nosso país? Como será que nós enxergamos a nós mesmos? Eu acho que o brasileiro é uma raça forte. O Brasil tem muita riqueza, tem muita estrutura e tudo, mas não tem comando bom. É um país muito jovem ainda. Eu acho que tem que melhorar muito a educação, que é a base de tudo, né? A arte, educação. Eu acho que um país que não tem educação não tem nada, independente de qualquer coisa. Eu acho que é isso que está fazendo bastante falta. A natureza é maravilhosa, né? A natureza acho que é o país mais bonito. Pois é. Como chegamos a constituir o Brasil que somos hoje? Na teleaula de hoje, nós vamos ver como a colonização influenciou a formação do nosso país. A colonização influenciou tanto a formação territorial quanto a formação social. Vamos ver como a luta pelo poder entre as potências da época determinaram as nossas fronteiras nacionais e como a política de exportação de produtos tropicais e a adoção de trabalho escravo marcaram profundamente a nossa economia e a nossa sociedade. Para entender o que aconteceu com o Brasil, precisamos entender o que aconteceu com toda a América Latina. No processo de formação e desenvolvimento do sistema capitalista, a América Latina é uma das mais antigas periferias da economia mundial. Faz parte do chamado Terceiro Mundo, formado por países pobres ou em desenvolvimento. Desde o início da colonização, a América Latina esteve orientada pelas grandes potências. Portugal e Espanha partilhavam a América Latina e se preocupavam apenas em desenvolver o mercantilismo para fornecer produtos de alto valor, lá na Europa. Isso só foi mudar no século XIX, quando o desenvolvimento da América Latina passou a responder às necessidades dos novos centros de acumulação de capital. Primeiro, a Grã-Bretanha, depois, os Estados Unidos. Passamos então a ter uma economia voltada principalmente para a exportação de produtos primários, basicamente matérias-primas para as indústrias deles. A ocupação e o povoamento do território que viria a ser o Brasil só ocorreu devido a interesses de empresas comerciais europeias. Eles tinham um plano de expansão marítima que visava descobrir novos mundos, novas riquezas a serem exploradas e comercializadas. Na verdade, os países ibéricos estavam interessados mesmo em novas rotas para o Oriente, rico em especiarias. A Espanha através do Ocidente e Portugal contornando a África. O Tratado de Tordesilhas, firmado entre Portugal e Espanha em 1494, dividia o mundo ainda a ser descoberto em duas partes. A leste do meridiano, 50 graus, era da Espanha e a oeste pertencia a Portugal. Ao contrário do que acontecia nos territórios espanhóis, a população nativa aqui era relativamente escassa e os portugueses não encontraram no início metais preciosos. Os portugueses viabilizaram aqui uma experiência de colonização que já tinha dado certo nas ilhas de São Tomé e da Madeira. Organizaram plantações de cana-de-açúcar, as plantations. Tinham a indústria e a tecnologia de produção do açúcar. Contavam ainda com o apoio dos flamengos. Enfim, tinha tudo para ser um grande negócio. Bom, o Brasil colonial foi organizado como uma empresa comercial, graças à aliança da burguesia mercantil, inclusive a holandesa, e a nobreza. Escuta, mas como é que era a questão da terra nessa época, Gil? Bom, no começo da colonização, a legislação em relação à propriedade se baseava na política rural de Portugal, ou seja, toda a terra pertencia à coroa. E o rei podia dar terra para quem ele bem entendesse. Bom, é claro que o rei fazia suas doações levando em conta os méritos dos pretendentes, mas também os serviços prestados à coroa, é claro, né? O litoral brasileiro foi o primeiro a ser explorado.
As burguesias comerciais holandesa e portuguesa passaram a financiar expedições oficiais que percorriam a costa brasileira atrás de informações. O objetivo era descobrir riquezas a serem exploradas. Estavam principalmente atrás de metais e pedras preciosas. Se no Oriente o litoral favorecia a comunicação e facilitava a exploração econômica, aqui os portugueses enfrentaram barreiras naturais. A primeira delas, a exuberante Mata Atlântica. A imensa floresta tropical era o habitat natural de diversas tribos indígenas do grupo Tupi-Guarani. Um grupo que já havia ultrapassado a fase cultural da caça e coleta e começava a cultivar pequenas roças abertas no meio da floresta. Os Tupi-Guaranis já tinham iniciado uma pequena revolução agrícola. Já haviam domesticado várias plantas da floresta, como o milho, a mandioca e o tabaco, culturas que nós herdamos dos índios. A floresta e o trabalho das comunidades foram muito úteis na primeira atividade econômica desenvolvida na colônia, a extração de madeiras corantes, quer dizer, usadas para produzir tintas, em especial o pau-brasil. Retirado da floresta pelos índios, o pau-brasil era armazenado em feitorias, pontos fortificados do litoral. Como não podiam comerciar legalmente, corsários franceses e ingleses passaram a atacar os navios que transportavam a madeira. Os portugueses tentaram implantar a economia açucareira usando a infraestrutura da extração de madeira. O desmatamento da floresta daria madeira para a construção dos engenhos. Os rios serviriam para escoamento da produção. E os índios, que tinham dado certo na extração do pau-brasil, poderiam ser usados para abrir terras e manter as plantações. Joana, eu nunca vi um rio tão grande, tão extenso. O Amazonas entra pelo interior da mata. Mais de 2.000 quilômetros no meio da floresta equatorial. Um rio navegável em toda a sua extensão. É majestoso e lindo. Ainda é possível ver por aqui muitas das fortificações que os portugueses construíram para defender a bacia amazônica. A primeira delas foi na Foz do Amazonas, em 1616. Em Belém, que aliás é uma cidade muito bonita. Para se apropriar de terras além dos limites jurídicos do Tratado de Tordesilhas, os portugueses usaram o direito de facto, reconhecido como princípio legal com base no direito sobre a posse da terra. Ou seja, eles invadiam, ocupavam e se tornavam proprietários de direito pelo uso da terra. Desse jeito, os portugueses foram ampliando o território para além dos limites do tratado, sobretudo para o interior, nas bacias do Amazonas e do Prata. A descoberta do ouro em 1690 no Planalto Central foi decisiva. Foi o maior impulso para a expansão territorial. Os bandeirantes foram fundamentais nesse trabalho, na abertura de novos eixos de integração interna da colônia. O ouro ainda atraiu um grande fluxo de imigrantes da metrópole e, principalmente, provocou uma grande mobilidade interna. Durante algumas dezenas de anos, até meados do século XVIII, a base econômica da colônia foi o ouro. Para abastecer os primeiros centros mineradores, estabeleceram-se caminhos de gado e de tropas de mula. Nessa época, o Brasil adquiriu uma imensa área no centro e oeste do atual território. Equivale hoje aos estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. A mineração deslocou o eixo econômico do Nordeste para o Centro-Sul, né? A economia açucareira nessa época estava em decadência, né? Olha, além do ouro, o açúcar sofria também a concorrência das Antilhas. Ah, foi por isso que a capital do Brasil foi transferida da Bahia para o Rio de Janeiro, em 1763. Mas o ciclo do ouro e os diamantes, embora tenha sido intenso, não durou muito tempo não, se esgotou no final do século XVIII. Um dos motivos foram os impostos cobrados pela coroa. A pressão era tanta que provocou até o primeiro movimento pela independência, a Inconfidência em Minas Gerais, em 1792. Puxa, é mesmo, né? Fracassou, mas foi o primeiro levante contra a exploração da coroa. A principal característica da sociedade colonial era a escravidão. Primeiro dos índios, depois dos negros.
Estima-se que em 1798 a população de escravos já correspondia à metade da população total. Foi a escravidão que proporcionou o trabalho necessário para explorar comercialmente a colônia. Isso afetou o conceito de trabalho, que se tornou uma atividade desabonadora. A grande propriedade era a principal característica da plantation açucareira, mas era também a célula básica na mineração, nas fazendas de gado e até mesmo no setor extrativo do Vale Amazônico. O fato é que tanto nas plantations de açúcar como nas fazendas de gado e nas regiões de mineração, a grande propriedade é a estrutura básica da economia. Foi ela que estabeleceu as relações sociais e de exploração dos recursos naturais. Mesmo com a independência, essa questão da terra não mudou muito. Foi mantido o princípio monárquico, que preservava a unidade política do território. Os grandes proprietários e os traficantes de escravos aceitaram o princípio monárquico centralista. Era um jeito de garantir o tráfico de escravos contra a pressão inglesa e o monopólio da propriedade da terra. Os vários grupos dominantes superaram suas diferenças e aceitaram a forma do Estado monárquico, que passou a valer para todo o território nacional. Certamente, a presença do príncipe herdeiro Dom Pedro ajudou esse processo de unificação. Outro fator importante foi a prática secular de defesa do território. Tudo isso influenciou na implantação da monarquia e na manutenção da unidade territorial. Analisando esses dados, fica fácil entender o caráter de bloco do poder que se formou nesse processo de independência. Esse bloco era composto pela classe dos grandes proprietários, mas sob a batuta política de um subbloco formado pelos plantadores de café, pelos proprietários urbanos e pelos comerciantes. Esse subbloco agia como vanguarda e conquistava cada vez mais postos-chaves no aparelho de Estado. Esse quadro social perdura até hoje. Escuta só o que diz o professor Manuel Correia de Andrade. Não se deve nem se pode ser radical. Mas para que a América se liberte da dominação colonial, é necessário que ela se conscientize de que necessita procurar seus caminhos, a fim de que possa construir uma sociedade mais justa e mais integrada ao desafio do meio ambiente. O maior ataque ao meio ambiente é a preservação da miséria e da fome. E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, vimos que o contorno territorial do Brasil foi traçado no período colonial. A estratégia foi definida pela coroa portuguesa, interessada apenas na defesa do território contra as investidas das demais potências do mercantilismo. A ocupação se fez segundo a lógica mercantil. Primeiro, a exploração do pau-brasil no litoral. Depois, as fortificações junto aos rios da Amazônia para defender o território. Em seguida, os engenhos de açúcar em áreas da Mata Atlântica. Mas nada ampliou mais o território do que a procura por ouro e metais preciosos no centro-oeste. Ao mesmo tempo, uma sociedade começava a se formar na colônia. De um lado, os escravos, e de outro, os homens poderosos, donos de terras. Essa estrutura vai ser preservada na monarquia, que cria um Estado unificado territorialmente. Bom, nós vimos na nossa teleaula de hoje que o Brasil foi profundamente marcado pelo processo da colonização. E até hoje a gente enfrenta vários desafios para criar uma sociedade mais justa, que respeite mais a natureza e o homem. Bom, até a nossa próxima teleaula. Até lá.